Então, depois da nosso cafezinho, nosso break, vamos começar o rito da palavra. Tá. O rito, liturgia da palavra, o rito da palavra, é uma coisa que tem os nossos irmãos evangélicos, eles se concentram nisso aqui. Eles fazem diferente da gente, né? Mas eles têm o rito deles, a liturgia deles lá. Claro que nós não vamos comentar isso, mas eles só têm isso aqui. A missa deles, que eles falam que é missa, reunião, assembleia, é isso aqui, só isso aqui. Nossa, isso aqui é uma das partes. E é a segunda parte mais importante, porque para nós o mais importante é a Eucaristia, é o próprio Cristo. Então ele vai vir nessa próxima etapa aqui. Então o rito da palavra é a segunda parte mais importante da missa, né? Fica atrás dos ritos sacramentais. Essa palavra iniciamos sentados bem acomodados para podermos prestar atenção final no momento que Deus fala conosco. Aos domingos solenidades são feitas 3 leituras extraídas da Bíblia. Qual é a lógica? A lógica é, primeira leitura, Salmo, segunda leitura, Evangelho. Isso aí. Mas não termina aí. Ela só vai terminar, que aí a pessoa... Nossa, foi introduzido isso depois do Concílio Vaticano II, que é essa nossa oração da comunidade. Ali se encerra a liturgia da palavra, tá? Ela tem se a liturgia eucarística tem um altar próprio, lá o altar é o que o padre dá aquele beijo inicial, a liturgia da palavra tem um altar próprio. Alguém sabe o nome disso aqui? Oh, vocês estão demais hoje. Parabéns. Estou gostando dessa turma. Né? São afiados, né? Ambão. Que a gente também chama de mesa da palavra, porque Mesa da também palavra. alimenta como a outra mesa. Pode passar? Não, pode passar que isso aí é áudio, vídeo que não está. Ok. Primeira leitura. Durante o tempo litúrgico, comum, né? A primeira leitura sempre está ligada ao Evangelho e explica uma explicação à outra, né? A Bíblia explicando a Bíblia. Normalmente, do Antigo Testamento, normalmente, e está sempre ligado de forma didática ao tema daquela, centralidade daquela missa. Aquela missa, por exemplo, a transfiguração, que foi agora há poucos dias, né? Foi na semana passada. Alguém lembra da primeira leitura da semana passada? Eu peguei pesado, né, agora, né? Sarça ardente. Era? O fogo, o fogo, o sacrifício... o sacrifício, o fogo do Espírito Santo está presente lá, mas não está explícito. O Espírito Santo não está. Mas ele que, aquele fogo que passa no meio das oferendas, né? Deus então passa a instrução para aquele sacrifício para formar aquela aliança, né? E ter a transfiguração. Então essas duas leituras normalmente estão ligadas. A gente vai ouvi-la, né? É um leigo que faz. É uma outra oportunidade que o Concílio Vaticano II nos possibilita, que nós leigos participemos da celebração da missa e da celebração da liturgia da palavra, proferindo essa leitura. Essa aqui é uma leitura que tem que ser, normalmente, não é simplesmente para ler, tem que ser proclamada. Proclamada significa ter nuances, sentimentos e saber do que está falando. Então, as pessoas que vão fazer leitura, e hoje a gente está falando sobre liturgia, devem se preocupar em, primeiro, ler as 3 passagens. Se eu for fazer a leitura, eu não gosto de fazer porque eu sou péssimo com leitura. Vou fazer a leitura completa, porque elas estão relacionadas. Isso vai ajudar o quê? A me dar tranquilidade, me possibilitar mais segurança na minha leitura. A segurança sobre o domínio do assunto transforma a qualidade da tua voz. Porque a gente fala com convicção sobre aquilo que entende. Quando a gente não entende, isso não pode ocorrer. Não deveria. Eu sei que nem sempre as pessoas ficam nervosas, têm uma dificuldade, palavras difíceis, mas procura primeiro ler as 3 partes ali. Pelo menos, primeira leitura, o Salmo, tudo bem, porque o Salmo tem mais a ver com a equipe do canto, é um assunto relacionado, mas aí tu vai misturar o Salmo, é uma leitura mais poética, pode atrapalhar um pouco no entendimento. Então faça as 3 leituras. Nós vamos esperar ela se concluir, a palavra do Senhor. O que nós respondemos como?
diferente do que vai acontecer no Evangelho. Pode passar, por favor? É importante também para os leitores, né? Essa minha Sempre turma. A pessoa, eu sei que às vezes a equipe da celebração às vezes deixa para muito quinta, sexta-feira, por causa da vida corrida, gente, vamos tal. Mas o ideal, já que isso já seja feito com antecedência, e quem vai fazer a primeira e segunda leitura, treinar em casa. Você tem a liturgia diária, né? Tipo da canção Ensaiar. que você tem. Não, tá, eu fiz muita leitura no Brasil e tal, e quando eu não faço mais aqui, mas quando eu fazia aqui, o que eu fazia? Era ensaiava. Porque aí você conhece a leitura, entendeu? Porque não é só expressão de falar ali. Como você colocou, você vai ler uma primeira leitura, uma segunda leitura. Você vai proclamar, né? Vai proclamar ela. É diferente de você ler um livro, de ler um jornal. E aí é importante você ficar conhecendo a leitura, você fica atento à vírgula, ao ponto. Uma palavra às vezes estranha que vem. Mais diferente, entendeu? E há partes da leitura que você tem que, de repente, usar uma entonação diferente, que de repente é Deus falando. E Deus disse, eu não sei o quê. Você está entendendo? Então, assim, uma maneira de falar, que não é falar, que é proclamar, isso é importante. Nós tínhamos aquela menina, né? A filha da Rosa. Que leitura bonita que ela tinha, né? Uma menina pequenininha, desde pequenininha. A gente ia lá, botava o banquinho para ela, ela subia, e ela tinha uma presença de espírito, né? Ela não ficava nervosa, fazia aquelas pausas, aquele sotaquezinho charmoso português que ela tinha, né? Uma querida, né? E aí a gente ia ficar tudo admirado, porque ela lia bem a beça, né? Ela lia bem a beça, com calma. Outra coisa que eu noto aí como observador e assembleia, e não como apresentador desse trabalho aqui. Eu noto que as pessoas, às vezes, atropelam as pausas. Atropelam as pausas. Então, quem está lendo vai ver que lá tem um ponto. Eu aprendi lá, a minha mãe que me ensinou isso aí. Vírgula, dá uma respiradinha. Ponto, uma respirada maior. Aí tem um novo parágrafo, né? Tem que ter essa dosar. Essas pausas são tão importantes quanto às vezes a leitura propriamente dita, porque dá um ênfase em certas coisas. E tu lê corrida, palavra do Senhor, graças a Deus, vai embora. O lecionário até traz as pausas, né? É importante fazer uma demonstração do que a leitura proclamada é a leitura lida. Porque tem muita gente que não sabe. Eu não sabia falar, porque eu não sei ler. Então, mas é importante isso, que nós estamos para aprender, que nós somos. Aí eu acho que vocês deveriam fazer um treinamento, só um minutinho que já estou passando a palavra. Vocês deveriam fazer um treinamento específico uma tarde só para treinar isso. Nem que fosse na chegada da minha. Eu concordo Não, com você. mas é um treinamento como o de hoje, só para isso. Porque às vezes a pessoa pensa que está fazendo certo e não está. Exato. Pega a leitura de hoje aí, ó, de hoje e lê. Vai, Aninha, você. Não, tem que ler antes, né, para se preparar. Cada pessoa tem o seu jeito próprio de ler. Então, né? O Sérgio vai ler, o Sérgio lê de um jeito, o Douglas vai ler. Sim, mas o que é proclamado e o que é Veja, lido, né? não, mas eu acho que a coisa é muito simples quando a pessoa ela estuda aquela palavra, ela conhece aquela palavra, porque às vezes você chegar, eu vou ler, mas você chegar e vai olhar lá no lecionário, na leitura, naquele dia, naqueles 10 minutos antes de começar a missa, minha opinião. Eu me atrapalho todo. Se der um pedaço de papel, eu já... Tem gente que não consegue. Eu vou falar por mim. Eu falo que eu vou ler. Bom, hoje eu vou ler. Eu já tô lendo vários dias, mas eu chego lá na hora, eu gaguejo, eu trevo, Certo. Posso ter uma palestra que falou que se quiser, mas a hora que eu vou ler a palavra, Só um minutinho. eu procuro. Como é que é o nome dela? Que não, né? Jesse, só um minutinho, Douglas. Jesse, por favor. Uma coisa que eu também noto é que as pessoas falam palavras, É. não palavras. E o, Tá errado. e o correto é? Palavra do Senhor. Singular. Ele é a palavra. Não são palavras ditas, é a palavra. É uma coisa que você deveria saber. O leigo que está fora, não. Mas quem está lá lendo, deveria, inclusive está escrito palavra. Eu acho que a gente pode fazer essa sugestão. É um vício de linguagem, né? É um vício. Assim, hoje não dá muito tempo, porque a nossa proposta era um pouco diferente.
Mas eu acho que a gente pode fazer justamente com o pessoal que está lá na equipe de celebração e fazer um trabalho, até para a Paty, de repente, começar a perder um pouco o nervosismo. Porque quando a gente tinha muita responsabilidade. Até pra gente pegar o microfone. Claro. Isso, microfone. A Exato. distância de microfone. Também tem uma outra questão que, por exemplo, o lecionário, ele ajuda muito, só que às vezes a gente não sabe disso. Porque o lecionário tem lá as divisões, se vocês forem ver, ele não está escrito assim um texto direto, reto. Ele tem uma quebra. E essa quebra te indica as pausas. Né? Então, todas essas coisas a gente pode conversar como leitores, né? E trabalhar, com certeza. Eu acho que assim, aqui a nossa ideia hoje era principalmente assim, passar essa noção que às vezes a gente participa e não percebe. A primeira leitura nos remete ao Antigo Testamento. Ali é a gente conhecendo a nossa história de cristão, né? A nossa história do Antigo Testamento. Como que Deus era visto naquele momento? Então, ali Deus está se apresentando para a gente. E aí, para poder fazer essa conexão. Né? Então, hoje a proposta é um pouco essa, mas acho que a gente já tem que então marcar, principalmente porque a gente tem também a semana. Sim. O da liturgia, quase todas aqui são da liturgia. Sim, Mas primeiro, antes da gente poder fazer o rito perfeito, a gente precisa entender, saber o sentido. Isso aí, Vera, como tem esse problema assim, tem pessoas que têm timidez, há pessoas que têm dificuldade com as palavras. É um trabalho só disso, é uma oficina que a gente fala. Pega várias leituras, distribui, vocês avaliam o colega avalia vocês, e fica uma coisa... Mas óbvio que eu falei, tem gente que não sabe o que é uma leitura proclamada e o que é uma leitura lida. Para eles é a mesma coisa. Assim como... O que é uma leitura proclamada? O que é uma leitura lida? Só isso, essa diferença que é proclamado. Porque daí a hora que ele põe em casa, para ele proclamar ali, mesmo antes da nossa reunião, é um outro tom, né? Se der tempo, a gente faz isso hoje. O Douglas. Marcelo, pois não. Vamos imaginar o cenário mesmo na missa, né? Quando a pessoa vai proclamar a primeira leitura, vai estar com o folheto lá no lecionário. Então, eu aprendi, não deveria falar primeira leitura. Não, e nem ler do folheto, né? A pessoa começa fazendo aquela introdução da primeira leitura e já vai para o lecionário. E nem o comentário antes da leitura. Aquele comentário é de... A palavra de Deus fala por si. Não precisa aquele comentário que vai explicar a palavra que vem. Então, quem faz a primeira leitura, quem está aqui no grupo faz a primeira leitura, deixa aquele comentário do folheto. Vão direto para a mensagem. Folheto nem precisava, nem precisaria. Eu concordo, eu sou Não, porque, gente, a liturgia da palavra, ela vai direto, você não tem que explicar o que vai... Não, e tem sempre que ler no lecionário, né? No lecionário. E você não começa por leitura, você começa leitura do livro do Gênesis, por exemplo. Mas assim, gente, também não estamos aqui falando, brigando, porque, é coisa que a gente está aprendendo. Como é que a gente vai saber? Se lá a gente cresceu com folhetinho, primeira leitura, comentário para tudo, comentário antes não sei o que lá, comentário antes... O que mais tinha? A gente está aprendendo agora, né? Que bom, né? E eu vou começar, então, vou seguindo aqui, né, porque agora eu sou uma responsabilidade. Então, assim, se a primeira leitura do Antigo Testamento, que é uma coisa que a igreja colocou também, por quê? Porque para lidar contra uma heresia do tal do Marcião, que é um herege que dizia que no Antigo Testamento, o Deus do Antigo Testamento era um Deus mau, demiurgo, era um Deus mau que não podia ser o Deus de Jesus Cristo. Então, Bishop Barrow fala, na primeira leitura a gente está dizendo não, Marcião, não. Ele achava que a gente deveria retirar o Antigo Testamento e ficar só com o Novo. E é uma heresia grande, porque Jesus está lá escondido, mas ele está prefigurado lá. E Jesus é a palavra, ele está na primeira leitura também, ele está diretamente falando no Evangelho, mas ele está já desde a primeira leitura. Jesus é a fala, Normalmente mostra na primeira leitura, assim, ela vem mostrar que o Novo Testamento, que o Evangelho, que é o Novo Testamento, veio cumprir o que se falava. Está pré-configurado, né? A promessa do Antigo Testamento é cumprida em Jesus. É a resposta do Antigo Testamento. Claro, você não vai ler o Antigo sem a luz do Novo, né? Mas tá, e aí é um diálogo. Agora, a liturgia da palavra é um diálogo, é Deus falando e agora é a nossa resposta. Então, na primeira leitura, Deus nos fala e nos pede uma resposta. Então, o que é o Salmo responsorial? Resposta da primeira leitura.
É uma resposta e tem uma expressão sempre de um sentimento. Ou tem uma raiva, ou tem uma dor, ou tem uma alegria, uma expressão de louvor, ou uma súplica. É sempre né, pegando lá os salmos lá de Davi, a igreja é muito sábia, porque o salmo também entrou depois, mas é assim, é o ser humano na sua inteireza, nos seus sentimentos, respondendo ao seu Deus, né? Okay. Então, uma coisa prática do salmo. O salmo, então, tá ali pronto, é uma forma que tá no lecionário. Não dá para inventar outra música, às vezes as pessoas inventam. Né? No Brasil eu já vi as pessoas inventando. Por exemplo, se o salmo é O Senhor é meu pastor, não dá para cantar aquela música que a gente canta na comunhão, que é Pelos prados e campos. É o salmo. Só que daí a gente, é bom que a gente siga a parte, os versos do salmo que estão ali no lecionário. No casamento da Tereza não teve problema, tá, Tereza? Porque não era missa, tá, Sérgio? Não era missa. Mas na missa a gente segue a forma. E o que era o mais certo? O salmista canta o verso, ensina a assembleia e a assembleia responde, porque a resposta é do povo. Salmo então, responsorial. A gente deveria, nós salmistas, e não é só do grupo de música, qualquer pessoa poderia salmodiar, porque faz parte da liturgia, mas é mais comum, como o Marcelo disse, que seja a equipe de música que faça a melodia e tal. Então a gente tem que sempre tentar fazer, nem sempre a gente acerta, às vezes fica uma melodia difícil do povo cantar, a gente sabe, a gente está aprendendo, mas essa resposta que o povo dá. A gente tentou fazer, que a gente não, na hora, eu, por exemplo, tentei isso, falei pro Sérgio pra gente tentar, eu cantei e o povo aprendeu, aí na outra eu fiz os versos, chegou no refrão, eu ficar quieta, para que o povo respondesse. Só que daí ninguém muito cantou, daí eu fiquei... Daí é uma coisa de aprendizado também. Porque o certo era que o salmista não repetisse o refrão. A equipe de canto. Poderia a equipe de canto puxar. A equipe de canto, é verdade. São vocês que escolhem a melodia ou tem feito alguma instrução da melodia da Não, porque daí tem a letra do salmo, que tá ali no lecionário, a gente tem aquela sequência. Daí tem 1 milhão de melodias. Então, assim, às vezes o William compõe alguma, ele põe lá a música, o ideal é, por exemplo, se o salmo é um salmo de louvor, que seja um ritmo um pouco mais, mais alegre. Se é um salmo mais contido, mais de súplica ou de alguma coisa assim, então que a melodia seja um pouco mais... Né, mas não pode ser um sambinha, né? Um pagode, nossa, né? Pensar, né? Tem né? Como é que era? O padre esses dias parou, eu vi um... Não, essa tudo bem, essa tá boa, o problema era uma outra pior. Na lei vai progredindo, era... tem umas coisas que são assim, ó, fora da curva. São fora da curva. A pessoa faz, a gente já fica chocado em ver. Não quer dizer que não está nem certo e errado, é uma outra coisa, é coisa quase que herética, né? Vamos dizer assim. Então a gente está para entrar no standard, né? Nas coisas que são mais comuns. Eles escolhem, todos os cantos são escolhidos e ensaiados e definidos pela equipe de campo. É muito difícil, eu não queria esse trabalho para mim, porque é um trabalho difícil, tem muita opção. Os brasileiros têm muita variação, para não cair num samba, numa coisa assim. Né? Daqui a pouco estamos cantando um sambinha lá no... Às vezes a gente vê que foi um salmo melhor. Para mim, o salmo é bom quando o povo responde fácil. Eu vejo uma melodia lógica que entrou na cabeça, que é isso que também o Missal nos pede, uma melodia... Mas vocês podem alterar a letra do salmo, por exemplo, para ficar mais bonito? Não pode mudar uma palavra. Por quê? Mas por quê? Porque é a palavra de Deus, né? Liturgia da palavra. Então a gente não está aqui para alterar a Bíblia, certo? Sigamos. Segunda leitura. Deus nos falou na primeira leitura, nós damos a nossa resposta através do Salmo responsorial e mais uma vez ele nos fala na segunda leitura. Os textos são extraídos do Novo Testamento, das cartas escritas pelos apóstolos, Paulo, Tiago, Atos dos Apóstolos, etc. e tal. Beleza. Qual é o único assunto que a Bíblia trata? A Bíblia só trata de um assunto. Não, os professores não falam, a gente só trata disso. Qual é o assunto da Bíblia? É um só. A Bíblia só fala de Jesus. Até escondido no Antigo Testamento, né? Do início ao fim, do Gênesis. Por quê? No momento que a gente sai do paraíso, a partir daquele momento, Deus já faz a primeira aliança conosco, que é não vai deixar a gente para sempre aqui. Ele vai nos resgatar, é um plano de salvação. Tudo que acontece antes do nascimento de Cristo, que é o Antigo Testamento, ele acontece em função desse momento
e a gente estava conversando na semana passada na catequese, né? Ou foi na catequese ou foi lá na Semana Santa, né? A graça que nós tivemos de nascer nesse tempo em que já existe o céu aberto para nós. Então, todos aqueles nossos antepassados que nasceram antes de Cristo, eles estavam com o céu fechado. Podiam ser, tanto é que nós chamamos eles de santos, né? Chamamos de justos, né? Aquelas pessoas que nós consideramos Abraão, é o pai Abraão, era um justo, não é santo, Santo Abraão, era um justo. Por quê? Teve que esperar Deus vir ao mundo na forma de homem, Jesus Cristo, morrer para poder abrir o céu, resgatar para nós a salvação. O único assunto, tudo isso aí, está preparando para quê? Para o momento ápice. Porque até então, ele falava através de quem? O Espírito Santo falava através de quem? Dos profetas. Mas não era Deus propriamente falando, com exceção daqueles momentos da aliança. Ó, Moisés, faz isso. Ou Noé, constrói assim. Ô Abraão, não, faz aí aí passou com fogo lá no meio. Instruções, normalmente ele tinha que instruir. A gente não sabe, pode ter sido um anjo, não sei. Só sabemos que é a palavra de Deus porque ele falou diretamente. Na maioria dos casos não, conta a história do povo hebreu e as mancadas que eles davam, né? Que é cheio de problema. E preparando para esse momento. Novamente a gente vai falar o quê? Palavra do Senhor? Exato. Agora, vai preparar para o quê? Agora, pode passar? Deixa eu falar só uma coisinha, que eu lembrei de uma coisa, que a igreja é tão incrível, né? Porque na primeira leitura, o Antigo Testamento, então, aí a resposta do povo, e agora quem entra na segunda leitura, o caráter apostólico da igreja, porque sempre uma carta de um apóstolo. Então, assim, para 12 tribos, 12 apóstolos, a segunda leitura traz esse caráter apostólico, que é o que nos faz católicos, porque quem rompeu com os apóstolos viraram heresia, viraram outra igreja, né? Só para falar isso sobre a segunda leitura. Pode. Agora, canto de aclamação do Evangelho. Bom, o que é o canto de aclamação do Evangelho? Bom, resumidamente, a gente aclama o Evangelho com o aleluia, né? O aleluia é o termo próprio, é o canto próprio para se aclamar a palavra de Deus. Então, resumidamente, tem outras músicas que poderiam ser cantadas, mas o aleluia, seguido daquele versículo que apresenta o Evangelho para nós, depois o aleluia, seria o canto perfeito de aclamação ao Evangelho. Exceto na quaresma, que a gente não utiliza o aleluia, porque o aleluia a gente guarda para a vigília pascal da ressurreição do Nosso Senhor, da Páscoa, então a gente usa outros cantos de sugestões. Por exemplo, a gente tem usado louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, e com o versículo também, né? Ok. Beleza? Pode passar? Ali tem um negócio interessante, calma. Aqui tem um negócio interessante. Vocês estão vendo ali que ele está levantando a palavra, aquele ali é o evangeliário, né? Tem o missal, que são as instruções para a condução da missa. O evangeliário é as palavras que são lidas no evangelho, né? São os evangeliários. Aqui é uma missa que tem um bispo. Não, isso aqui não é uma coisa muito comum. Quando tem um bispo na missa, ele sai do ambão e o bispo abençoa. Ou é o diácono, porque a palavra normalmente na missa, quando tem um diácono, é o diácono que é o sacerdote da palavra, né? Ele faz essa parte aqui. Então ele sai e o bispo abençoa. Tanto é que tem um bispo lá, por isso que ele está erguendo lá, o bispo deve ter acabado de abençoar, né? Vai ser dito, vai ser proclamado. Aí sim, pode passar. Agora nós chegamos aqui. Esse aqui é diferente, porque esse aqui é palavra de Deus propriamente, porque Cristo é Deus, né? Todo mundo sabe disso, né? Cristo é Deus. Quando Deus fala conosco, Ele está falando diretamente com nós através de todos os tempos. Não existe passado, presente e futuro para Deus. Por isso que às vezes é difícil para a gente compreender as palavras de Deus do Evangelho. Porque tem muitas camadas e é atemporal. Onde se há a necessidade, na próxima etapa, o padre fazer a homilia. Porque a homilia é a atualização para os nossos tempos dessa palavra. Imagina, Deus é perfeito. As palavras de Deus, as frases, os atos, Cristo foi igual a nós como homem,
mas não teve pecado. Mas ele é Deus. Então tudo que ele fala é Deus, é a palavra de Deus. Quando ele escreve na areia lá, quando a mulher vai ser apedrejada, é a mesma, ele está reescrevendo a lei lá de Moisés, que segundo consta na Bíblia, ele recebeu da mão de Deus aquilo impresso, não foi ele que escreveu. Era guardado, né, na arca, né, aquelas palavras, porque é o dedo de Deus. Quando Cristo escreve na areia, o único momento que ele escreve alguma coisa, ele está escrevendo na areia, né? E com o próprio Deus, ele se abaixa e escreve na areia. Deus escrevendo, Deus falando conosco. Por isso que é a palavra da salvação. Ao que nós respondemos? Glória a Deus. Exatamente. Entendeu? É diferente. Tudo que estava lá, pré-configuração do que vai acontecer. Agora é ele falando diretamente com nós. Pode ter vários significados para cada um de nós. Assim, ó, já aconteceu várias vezes comigo. Hoje o evangelho, putz, foi para mim. Eu tenho certeza que isso foi para mim. Eu estava com isso na cabeça e calhou. Às vezes não é exatamente, mas o sentimento, como ele chegou a mim, bateu fundo em mim. Porque a palavra de Deus, ela tem camadas nas quais eu não tenho sensibilização no momento, para determinado momento da vida. Quantas vezes eu já escutei evangelhos lá, o Padre Hélio fazendo a atualização da homilia, e agora entendi. Anos escutando aquela passagem não, agora eu entendi. Cristo está lá assim, né, na cruz, pregado, aí ele fala, né, Pai, Senhor, por que me abandonaste, né? Aí eu pensava, meu Deus, mas por que Deus fala isso, né, na cruz? Aí tem um salmo que fala exatamente isso, que é um canto de louvor, de entendimento. Então Cristo está recitando as Escrituras, ele não está se lamentando propriamente. E é uma camada que eu não percebia. E veio o padre e me disse isso na missa, na homilia, e agora caiu a ficha. Então, aqui é palavra de Deus propriamente dita. A gente não acrescenta nada, não muda, e só quem pode falar são pessoas. Eventualmente, quando não há missa, aqui nós estamos falando sobre missa, mas quando é celebração eucarística, em que a gente só vai comungar, não tem milagre, celebração da palavra. Não existe missa, porque para haver missa tem que vir sacrifício, né? Não havendo sacrifício, transubstanciação, não é missa, mas a gente comunga. Porque, né? Aí nesse caso, né, a pessoa lá na frente vai falar, vai comentar, fazer uma espécie de homilia, que não é bem uma homilia, né, mas vai explicar o evangelho, né? Já aconteceu conosco aqui quando o Padre Hélio entrou de férias, as pessoas também gostam, né? Mas não é missa. Não é missa. Nada substitui missa. Tá certo? Podemos avançar? Sim. Ok, vamos lá. Isso aqui eu queria chamar a atenção para vocês. Muita gente faz isso aqui. No Brasil nós temos um negócio assim. Livrai-me, Deus, pelo sinal da Santa Cruz, nosso inimigo. Não é isso. Mas não é para isso que esse sinal representa. Nesse momento, você fala assim. Nesse momento. Pode ser que tu possa fazer isso assim, livrai-me, isso. Deus, aconteceu um acidente, graças a Deus, passou. Devocional. Nada impede que tu faça isso, mas na missa, no momento que proclamação do Evangelho, segundo Mateus, aí a gente vai fazer que eu entenda, que eu proclame e que eu... Então é para isso, esse é o sinal que a gente faz ali. Se alguém está fazendo, corrija-se porque não está certo. Né? Entenda, ó, eu quero entender na cabeça. Você vai dizer glória a vós, Senhor, mas a intenção é essa. Essa, entendeu? A glória a vós, Senhor, tu vai falar, vai proferir as palavras. Mas o teu entendimento, o teu sentimento, quando tu passa, é que assim, ó, que eu entenda, porque é para eu poder sentir mais, entender essa palavra de alguma maneira, em algum momento, que nós somos profetas, mas acima de tudo... Viva na vida, que ame, né? Que eu guardo e viva isso aí. Então... Essa é a simbologia, e quando fala liturgia, está falando em símbolos. O que é que o símbolo representa? Se tu não souber o que o símbolo representa, ele vai ter um outro significado para ti, que não é aquele original. O símbolo é mais forte do que isso. Ele nos remete a tudo isso aí. Tá legal? Vamos lá.
Agora nós vamos passar homilia. Padre Novamente. Jonas, tadinho, falecido. Hã? Padre Jonas falecido. Não, senhor. Bom, Jonas, né? Da Canção Nova, Jonas né? da Bíblia. Quem não conhece, é ele aqui. Então agora o padre vai fazer não é uma atualização, mas ele não vai fazer alterações. Como eu falei, a palavra de Deus tem muitas camadas de significado das quais a gente não está... Por exemplo, uma pessoa que faz 6 anos de teologia, 6 anos de filosofia, é óbvio que ela vai ter um entendimento mais apurado que o meu, que pega o evangelho em casa e leio. Um padre que dedica-se a vida toda a viver essa palavra de Deus, conhece a sua comunidade, ele vai trazer com as palavras da comunidade. Adianta, por exemplo, um padre falar de forma sofisticada para uma vila de pescadores? Os padres jesuítas que levaram as primeiras missas para o Brasil falavam com os índios, muitas vezes no idioma dos índios. Adiantava falar sobre situações da Europa ou do Jerusalém, do Oriente Médio? Um camelo, o que é um camelo para um índio? Você já parou para pensar? O que é um camelo? É mais fácil um camelo passar no buraco da agulha? Tudo bem, mas o camelo o que é? Um passarinho? Né? Eles não têm essa ideia, né? Então essa atualização, é por isso que existe ela, para a gente trazer a nossa realidade, o nosso vocabulário. Algumas pessoas, eu tenho dificuldade que o Padre Hélio, às vezes, por causa da língua, a quebra do idioma, ele usa palavras assim, um pouco diferentes da nossa, e eu já tive a oportunidade de locais que assim o entendimento, o vocabulário do padre atrapalhar um pouco, mas não quer dizer que está errado, ele está falando para a assembleia dele, não para mim, que estou visitando. Ele conhece a assembleia dele, então ele vai atualizar conforme a necessidade dessa comunidade. Então é difícil para nós avaliarmos um padre, essa homilia foi boa. Toda homilia é ótima para mim. Independente de que padre faça, porque para mim ele está trazendo algum aprendizado, alguma palavra, uma frase, um entendimento. Então, cuidado em fazer julgamentos, a gente não sabe. Às vezes tem pessoas que falam melhor em público. Tinha uma pessoa agora falando comigo no cafezinho assim, eu sou incapaz de chegar ali na frente e falar. E se fosse um padre, tem que vir aqui falar na frente de vocês, vai ter que vencer todos esses obstáculos e vai se atrapalhar, mas vai fazer, por nome da fé, da vida que ele leva, ele vai ter que enfrentar isso. Acima de tudo, ele ali ainda é persona Christi, né? Então, ele ali é a conexão da gente com o mistério que ele está ali relembrando, com o que ele está passando. Então, ele é justamente o que Jesus fez. Jesus nos ligou ao sagrado, né? Então, aqui na homilia, ele também está fazendo essa ponte entre as nossas experiências, entre a nossa realidade e o ideal de Deus. Né? Pedro, eu te captarei para fazer coleta e convencimento de multidões. Vou fazer pescador de homens. Ele entendeu, porque ele era pescador. Ele sabia o significado daquilo. Tinha símbolos dos quais ele usava. Então Deus falava sempre conosco através de parábolas. Quê? Mas é isso. O padre vai fazer essa mesma função, persona Christi, vai atualizar para nós, porque nós... Nossa, o que é um buraco? Eu achava que o buraco de uma agulha era uma agulha de verdade. Não, o buraco da agulha é um lugar que passa lá em Jerusalém. Eu não fazia a mínima ideia. Entendi. Essa aí eu não sei. Eu achava que era uma agulha de verdade, meu Deus. Mas sabe o que é bonito, né, que a gente vê assim no padre, é que ele faz aquilo que a homilia pede, que é que foque na leitura, né, que foque na Sagrada Escritura. Porque às vezes a gente sabe, né, que tem o padre que vai falar da sua ideia política, o seu recadinho que você quer usar a homilia para falar, entendeu? E não fala da palavra de Deus. Então é bonito que o Padre Hélio, ele faz sempre, ele atualiza, como diz o Marcelo, mas ele usa, ele caminha pela palavra e traz para a nossa vida. Para a nossa comunidade. Talvez na comunidade de Swindon a homilia fosse um pouco diferente, porque é outro pessoal. É assim, é o Espírito Santo que guia. Não somos nós, nem ele. Se tu perguntar, por que você falou aquilo? Na hora eu me inspirei. Na hora veio essas palavras, eu tive que falar. Então a gente não sabe exatamente como é que se dá esse mecanismo. Mas ele acontece de fato. E aí, deixa eu só falar que uma outra dimensão do sacerdócio, né? Não, é que são tantas coisas assim que, por exemplo,
O padre aqui, ele faz o papel que... A gente tem o papel pelo batismo de sermos profeta, sacerdote e rei. Mas o padre em persona Christi capta, a cabeça na missa ele é rei quando ele senta na cadeira, quando ele entra, ele tem a cadeira, né? O padre fica mais ali no altar, mas a cadeira do rei, que é a cadeira diferente dos outros, ali é rei. E é sacerdote quando consagra e quando, né, oferece o sacrifício na mesa. Então, assim, os lugares do altar, a cadeira, rei, na mesa, sacerdote. E aqui, profeta. No ambão. No ambão, na mesa da palavra, é profeta. Então, aí ele faz... O posicionamento do padre vai determinar a que função ele está exercendo naquele momento, tá? Mas sempre como persona Christi. Fala. Eu tenho um livro em casa, depois dá até para compartilhar, mas quando fala do sacerdote, Sim. o que Jesus revelou ao monge, o que é um sacerdote para ele. Então, dependente da oratória do padre, né, o que é um sacerdote, né? Eu posso compartilhar com ele. Ah, sim. Ótimo. A Obrigado. grandeza pensa a grandeza que é uma pessoa que pode repetir o sacrifício, E né? acho que também uma outra coisa que a gente sempre lembra, né, quando a gente fala da liturgia da palavra, é que tem alguém que fala. E ali, naquele momento, é Jesus, é Deus que fala, né? E tem a palavra. Quem é a palavra? É Jesus, né? Que chega a nós. E aquele que interpreta, que nos ajuda o Padre, ajuda nós, o Espírito Santo. A dimensão da Santíssima Trindade, Então, né? a Trindade ali, de novo, a gente tem visto, né, desde o em nome do Pai ali, por toda Do glória, a tudo. missa a gente tem a presença da Santíssima Trindade. Agora, parece que não acontece, mas eu vou falar para vocês que eu vejo, às vezes estou lá atrás e olho. A homilia não é um intervalo, tá? Recreio. Tá entendido isso? Não, nunca vi ninguém de vocês fazendo. Mas eu já vi as pessoas fazendo, e se vocês puderem, avisem. Na hora da homilia, não é um intervalo em que a pessoa pode se levantar e ir lá tomar uma água. Evidentemente, se tu estás precisando de ir ao toalete, tu tens que ir, né? Dependendo da situação, tem que ir mesmo, acabou. Mais uma sede, faz um sacrifício, faz uma penitência, traz um... Não é... Ah, não. No ofertório aí é pior, porque aí está na presença do... Né? Dos dons que vão ser consagrados, né? Não. Tem cada coisa que a gente vê só por Deus mesmo, né? É assim, né, Marcelo? Pode falar, só um minutinho. Não, é que no anterior, ali no último parágrafo, onde você estava falando, que fala-se que aos domingos e solenidades é obrigatória a homilia. Sim. O que não precisa ser durante a semana, porque às vezes a pessoa fala assim, Não, é uma missa mais curta. E nem tem que Homiliar, né? Não é obrigatório, mas é recomendável, mas não é obrigatório. Não é obrigatório. E normalmente se tem durante a semana é mais curto. É mais curta, uma leitura às vezes. Quem queria falar? O Sérgio, né? Esqueci. Ah, então tá. Só uma... Fala. Você falou uma coisa correta. Às vezes tem padre que vai misturar as coisas, vai misturar os canais. Então a gente não pode atribuir sempre ao Espírito Santo o que está saindo da boca do padre. Você está dando microfone para uma pessoa. Fazer uma ligação, uma interpretação da palavra assim, de Deus, para uma determinada comunidade. Então a igreja muito sábia já colocou credo logo depois da homilia, que é para o fiel corrigir as heresias. É verdade. Caso algumas coisas ali não estejam muito compatíveis. Não seja mesmo. Mas o Espírito Santo aí age em você, né? Para que você perceba que ali o padre está viagem. Se você percebe que é uma coisa. Olha, está escrito na Bíblia que o escândalo tem que vir, né? Mas ai daquele por quem ele vier. Vamos lá? Às vezes a gente vê alguma coisa errada, já ajuda, né? Eu posso complementar só? Claro. Sobre isso que o Cláudio falou e que eu acabei falando sobre o livro, sobre bem isso também, né? Só para também, por exemplo, o padre é para Jesus, que um padre, né? Jesus falando sobre o sacerdócio. Mas sobre isso que o Cláudio está falando também, é bem isso, tem muitos padres, né? Mesmo tendo essa revelação, a gente sabendo que é o sacerdote, tem muitos padres que também não são fiéis, né? A doutrina da igreja acaba sendo e acaba usando a homilia para falar aí. Um ponto, vou pegar um gancho nisso aí para... Porque depois quando eu compartilhar a mensagem do livro, né? Para também ficar assim
Tá, vou, aproveitando o que a Magali está falando, eu vou perguntar uma coisa para vocês, se vocês têm essa ideia. Esse padre lá, que falou esse negócio, todo errado, tem até uma namorada, a gente sabe. A missa dele é válida? É. Oh, que bom que vocês sabem. Podemos seguir. Porque só ele pode comungar em pecado. Né? É triste, padre, mas né? é Pode. verdade. Agora o credo. Vocês sabem, todo mundo aqui sabe o credo, né? Esse mais curtinho é mais fácil. Tá, e o mais comprido? Niceno Constantino. Não, você não sabe nem dizer o nome. Niceno Constantinopolitano. Por quê? Porque é do... Ele foi criado de forma mais longa, é feito em alguns momentos, porque ele é para combater certas heresias. Até o padre é corrigido por qualquer heresia que ele tenha cometido, falado na homilia, se recompondo novamente nesse credo, o credo mais curto ou mais longo. Porque traz de nós, né? Se alguém perguntasse para ti, o que é ser católico? Recita o credo. Lá está tudo que significa ser católico. Nem mais, nem menos. O outro é maior porque ele veio por causa de combater certas heresias que na época em que ele foi composto eram muito fortes. Aí ele foi alongado para enfatizar esses pontos das quais estava havendo e corrigir a catolicidade, né, todos os católicos, mesmo que o padre ou o bispo tivessem heresia, mas o credo emitido pela Santa Igreja traria todos de volta para a mesma calha, entendeu? Ele acaba caindo em descrédito. Eu estou falando um negócio e o credo está dizendo o outro. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho. Eu não acredito que Cristo seja... Já aconteceu, já houve essa heresia. Jesus não é Deus, daí veio o um credo para homem dizer, que foi Deus escolhido. de Deus, luz da luz, Deus... gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas. E depois do Espírito Santo também. Mas será que o Espírito Santo é Deus? Esse foi mais difícil para a igreja aceitar. Então o credo, como diz o padre Paulo Ricardo, podia ter sido um pouquinho mais enfático, porque ele fala que procede, né? O Espírito Santo procede do Pai e do Filho. E com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Então ele não fala assim, Deus de Deus, mas ele fala procede. Exato. Então eles... Claro, é Deus. Nós não temos dúvida que o Espírito Santo é Deus, né? Junto com... Né? Mas assim, é toda uma... Lu, e por que a gente não reza esse mais completo na nossa missa? Assim, tem missas que o missal recomenda, e dependendo da missa. O negócio, sabe o que acontece? No folheto eu ponho lá, porque nem todo mundo sabe rezar, até deixo lá de reserva. O problema é que o padre ele não vê, porque ele sobe dizendo, creio em Deus Pai. Ele não fala, creio em um só Deus, Deu a entendeu? dica, Mas a gente pode lembrar ele, padre, hoje é o credo longo. Ele vai olhar direto lá. Não, eu posso até falar. Às vezes, não, se tu olhar, o padre normalmente sai de cabeça baixa, assim. Não, mas antes, é verdade, né? Mas eu posso dizer para ele, assim como tem alguma coisa, porque assim, tem que lembrar ele que no dia tá ali, porque o padre não se liga muito no folheto para as orações, ele lê, né, ele faz no missal. Então, como aquilo ali tá sem o missal, ele tá subindo, ele puxa o primeiro. Mas eu acho muito lindo rezar Vamos seguir? É bonito, né? Olá, agora sim, esse aqui é o fim da picada. É o fim da picada. Vera, por favor. Vamos ter que fazer a parte 2 do curso. Oração da comunidade, que não é o fim da picada. Não, mas você fala de Terezinha. Tá, não. Ah, bom. Esse aqui foi introduzido pelo Concílio Vaticano II e enfatiza mais a nossa participação como Assembleia, onde nós apresentamos a Deus as nossas orações formalmente, como Assembleia, não mais como... Porque até então nós estamos rezando individualmente para Deus, cada um no seu íntimo, apresentando na oração da coleta e o tempo todo nos preparamos para aquele banquete que vai ser servido para nós na sequência. Mas nesse momento nós apresentamos como comunidade, por isso que muitas das leituras são feitas, tem uma regra, não tem? Tem. Que é a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, então prepara isso, enfatizando certos aspectos que devem ser apresentados durante essa oração da comunidade. É só aí que acaba. Uma dica, as pessoas que vão fazer a leitura da oração da comunidade,
tem que estar perto do altar quando o padre termina o... Credo, o creio, nós, né? Quando ele vai fazer aquela... Não, porque é assim, ó. O padre vai fazer a invocação lá, né? Vai fazer o rezemos ao Senhor, o Senhor, escutais a nossa... Vai fazer essa invocação que é a resposta dessa nossa... a súplica, a nossa súplica para Deus daquela oração da comunidade. Então, para nós, como Assembleia que estamos assistindo, ficar um intervalo que a pessoa vai se ajeitar. Então, não há problema nenhum, já vi várias vezes, pessoas no Brasil que tem muito normal, eles, enquanto o padre está rezando, eles já vão se posicionando no ambão, vão se localizando, demora um tempinho, o padre faz a invocação ensinando a Assembleia como deve responder, e aí, imediatamente já pode começar. Porque se tiver muito esse gap, tu quebra um pouco do ritmo, porque assim, ó, primeira leitura, segunda leitura, primeira leitura, salmo, segunda leitura, evangelho, credo, está num ritmo. Oração da comunidade e nós vamos entrar nos ritos eucarísticos na sequência. Fala, Sérgio. Precisa ser sempre aquelas orações, pedidos que estão no poder. Claro que não. Alguns sim, né? Mas precisa ser, eu poderia, de repente, no final. Poderia. Eu pergunto, sim. Poderia ter, de repente, algumas orações, alguns pedidos mais próprios da nossa realidade. Sim. Poderia e deveria. Poderia e deveria. Porque aí você tem que seguir essas coisas ali. A campanha da fraternidade no Brasil. Não. Não bate, né? Nada a ver. Mas assim, isso foi uma falta de atenção, porque no primeiro dia eu tirei, porque era ecologia integral. Nada, gente, não sei o que vocês acham, mas eu sou a pessoa que não gosta dessa campanha da fraternidade. Deus me perdoe. Bom. Então, a gente tem que tentar agora, como equipe de celebração, porque isso é uma parte imutável da missa, então desde que a gente siga, então a gente pode elaborar. Tem aqui, ó, tem no missal, vamos dizer assim, no missal tem uma ajuda para você fazer um começo e aí depois você adapta, entendeu? Para a realidade. Então tem aqui, a gente pode fazer. Eu posso obrigar a responder, atender a nossa prece? Eu acho que você não vai rezar por uma coisa que você não... Você fala, Jesus, pega aí e faça o que o senhor tem que fazer, que nós sabemos que não é muito isso. Deus sabe onde... O Espírito sabe onde sopra, não é nós que vamos dizer. Seria bom falar assim, bem breve, porque... Exato, mas por exemplo, o Padre Hélio falou, por exemplo, vem a oração da campanha da fraternidade, ele falou, não põe, eu não vou rezar. Mas, na verdade, eu acho que para evitar polêmicas, porque a gente tem ali na nossa comunidade também pessoas que, né? Então, assim, o que eu pensei? Fazer o que o padre falou. Vamos rezar. Não tem nada a ver com o Brasil. Não tem, a campanha do Brasil não tem nada a ver conosco, quer dizer. Nesse momento, falar por que não está sendo feita? A campanha da fraternidade desse ano foi feita pelos padres lá, os bispos do Brasil, e ela trata sobre ecologia e em nenhum momento... No seu invocado, ela trata sobre evangelização, sobre conversão e sobre arrependimento. Então, é por isso que nós não gostamos dela. Ponto. Nós não gostamos. Mais Jesus, menos samambaias. Salvar a ecologia. Mas não se fala em conversão de alma, não se fala em nada disso. Só se fala em conversão de energia, em natureza, sustentabilidade, mas não se fala em salvar pessoas, em converter pessoas, em salvar almas, em resgatar pessoas que estão perdidas, em caridade. Essas coisas não estão lá dentro. Ela poderia pegar o espírito, por exemplo, que também a nossa igreja tem como é que chama? A doutrina social da igreja. A doutrina social da igreja existe. Então, poderia fazer, por exemplo, antigamente tinha, você faz uma campanha, por exemplo, os presos. Muitos anos atrás, quando você fazia pelos presos, mas assim, Jesus falou dos encarcerados. Então, assim... Mas não desse foco político que está hoje, entendeu? Então, quando é o lado social, mas com o evangelho na frente é uma coisa. Quando é uma agenda política, não tem nada a ver com a nossa igreja, né? Não sei se você leu aqui no final aqui, ela fala um pouco, a campanha da fraternidade, ela fala do Laudato, que a gente vai sobre o drama da política localizando. Eu sempre leio tudo, né? Aqui no final eles falam um pouquinho, algumas coisas do que... É para não dar muito na cara que é um panfleto político. A gente não, porque assim, depois do Vaticano II, as assembleias dos bispos das nações, como no caso Brasil, Portugal, cada um tem a sua, dão instruções para que a igreja caminhe com um único discurso.
Só que não pode ser uma ferramenta política. A igreja é uma ferramenta de conversão e salvação das almas. Ponto. É para isso que nós estamos aqui. Eu não estou aqui para pregar a minha opinião política para ninguém. No cafezinho eu posso falar que eu gosto de A, gosto de B, aí é cafezinho. Mas aqui, num curso... Agora tu imagina dentro de uma campanha orientando todas as igrejas do Brasil toda a falar sobre ecologia. E cadê as almas das pessoas? Mas melhor salvar a natureza ou a alma? A natureza, é ecologia. Mas a igreja está para salvar, né? É para mas salvar. É até a linguagem. Bom, é uma polêmica só para fazer essa colocação aqui. Vamos encerrar por aqui, porque senão a gente não... Porque nós já entramos na porta. Vai fazer uma assembleia política, desculpe. Claro. Que horas que a gente desce depois da oração Ah, da comunidade? tem... Uma hora que sobe, mas eu tenho dúvida. Espera o padre. Não sei se espera o padre agora. Ou Não... enquanto o padre vai fazendo aquela oração de conclusão, a gente pode ir descendo, voltando para o Bom, eu vou achar assim. A minha opinião vale pouco nisso aí, porque eu realmente nunca parei para pensar nisso. Também Nunca não. pesquisei Vamos isso aí. achar. eu faço, eu tenho essa dúvida. De saber se espera o padre rezar ou desce. Eu acho que seria mais interessante descer, assim, eu não sei se tem alguma instrução específica, mas eu acho que seria mais interessante esperar o padre concluir a oração que ele faz para descer. Aí, porque ali você, né, Vai começar a celebração litúrgica eucarística, né? Não diz aqui. Mas eu acho que assim, no sentido de não tirar o foco, acho que não tem nenhuma prescrição nesse jeito que você sentido. falou, eu acho que é o mais correto. Aguarda o padre terminar, Não né? chama atenção para você Vai descer. começar o momento do canto, o padre já vai se mexer ali no altar, os ministros, os apóstolos. Então é a hora que você também. Quando termina a oração. Podemos avançar? Então a gente, para quem já está aqui, pode começar a fazer desse jeito. Ok. Meu Deus do céu, agora que nós entramos. O quê? Tava ali oração universal. Ok? Não, A parte Alguma dúvida com relação ao rito, a rito da palavra? Liturgia da palavra? Beleza. Agora nós vamos começar a parte mais importante da missa. Liturgia eucarística. Então, só para tirar a dúvida da Jess, né? Tô tentando achar Quero o quê? Cadê? Não tá aqui? Depois a gente responde. Não tá aqui. Depois eu acho aqui, A gente pesquisa e responde, tá, Jess? Depois que você lê, o padre, às vezes ele acrescenta alguma oração, né? Então, às vezes ele acrescenta, dependendo, quando o Papa estava doente, ele falou... Mas e se tiver, por exemplo, a do dízimo, essa que é a coisa, ele fica lá enquanto reza tudo dízimo ou desce? Fica, e aí depois desce. Tá. Né? Então, assim, vamos fazer esse teste e ver como é que fica, ou se a pessoa vai ficar lá muito constrangida, né, de ficar lá na frente sem fazer nada. É interessante brincar, porque ela ficando, ela ouve. Se ela sair, ela tá andando e está... Exato, todos se dispersam, porque também as pessoas, muitas vezes você distrai, quando alguém anda, né, você distrai, então tem essa coisa, né. Chegamos, meu Deus, 5 da tarde nós chegamos no ápice da celebração. Ok, vamos lá. Apresentação das ofertas. Vamos começar? É a Ana, não é agora? Perdão. É tu? Para a gravação agora e começa nova, por favor. Senão vai ficar muito grande. Só um segundo. Mas então, a gente está...